Olá, pessoal. Eu sou o Kleber, trabalho na Secretaria de Educação do Eusébio, no DAI, né, Departamento de Apoio ao Estudante. E hoje a gente veio fazer mais uma entrevista, mais um vídeo desses que a gente está fazendo nesse momento agora de necessidade da gente ficar em casa. E a gente está em casa tentando trabalhar, tá? Fazer coisas úteis e importantes. Bem, hoje a gente tem um assunto bem interessante, que é falar sobre mulher negra, sobre misoginia, sobre algumas relações que a gente pode criar aqui dentro desses assuntos. Bem, para a gente fazer essa entrevista, a gente convidou a Tassiane e a Jéssica, que eu vou querer que a Tassiane comece apresentando, depois a Jéssica. Por favor, Tassiane. Olá, eu sou Tarciane. Atualmente eu estou como psicóloga também no DAI, né, que é o Departamento de Apoio ao Estudante, na Secretaria do município de Eusébio, Secretaria de Educação, e também sou psicóloga clínica. Né? Então, vou falar aqui um pouco da minha trajetória até eu chegar onde eu cheguei. Né? A minha mãe ela é babá, certo? Minha mãe sempre trabalhou em casa de família desde os 14 anos de idade. Então, por esse motivo, ela não estudou, né? Ela fez até o quarto ano do ensino fundamental. E meu pai é policial, né? Ele é militar aposentado. E eu fui aquela criança criada pelos avós, por conta da minha mãe sempre trabalhar, ela e meu pai não casaram. E aí fui criada pelos meus avós, por conta que ela passava semanas e semanas no emprego, né? Na época não tinha a lei da empregada da doméstica, e aí ela só folgava a cada 15 dias, que são as famosas quinzenas, né? E ela ia para casa no sábado de manhã e na segunda de manhã ela já tinha que estar no trabalho novamente, né? Foi a bar onde todas as crianças chamavam ela de mãe. Eu tive que dividir ela com todas as outras crianças que ela trabalhou, né? E é isso. A história é mais ou menos isso, a história dos meus pais, né? Meu pai é militar, aposentado, tem outra família, tem outros irmãos por parte dele. E da minha mãe, eu sou filha única, né? Por ser filha única, é aquela mãe que sempre quis dar o melhor para o filho, mas que para isso teve que haver um distanciamento, né? Chegou a morar fora por 2 anos nos Estados Unidos para poder ganhar mais, para eu poder estar numa escola particular que na época, ainda hoje, ela é considerada uma das melhores escolas do bairro onde a gente morava, que é Messejana. Mas para isso houve muitas renúncias, né? Para eu estar lá na escola particular, houve muitas renúncias para fazer cursos, para tudo. Então, foi um distanciamento muito grande, houve um distanciamento muito grande entre eu e minha mãe, tinha um abismo. Né? Acho que foi um dos motivos por eu escolher ser psicóloga infantil. Né? Foi um dos maiores motivos, estudar a infância, os traumas infantis. E a gente tem uma relação boa agora, né? Que agora eu virei mãe dela e ela mora comigo, né? Por questões de doença, né? Que ela está afastada. Então, eu sempre estudei em escola particular, né? Eu sempre tive essa chance, não como todas, a maioria da classe negra. Eu tive a opção de escolher a escola que eu queria estudar, mas para isso houve as renúncias da minha mãe. Né? Muitas dores mesmo, de trabalhar Natal, de trabalhar Semana Santa, de trabalhar feriados e mais feriados, né? Eu passava de tanto tempo sem ver minha mãe que eu me lembro de uma casa que ela trabalhou, que a patroa ia me buscar para passar o final de semana com ela para eu poder vê-la. Né, para ela poder trabalhar, que era na época que tinha os passeios das escolas, que tinha os cursos extras, né, balé, dança, né, tudo que ela pôde me proporcionar, mas que houve consequências, né, na criação. E eu me formei,
terminei a escola, né, o ensino médio, e aí eu iniciei o curso de enfermagem, e aí nesse meio tempo da enfermagem eu engravidei, né? Engravidei bem nova, com 18 anos. E aí eu tive que esperar esse período do bebê, né, da criança. E aí nesse período a gente já começa a ser mal vista, né? Por engravidar no final da adolescência, início da fase adulta. Né? E aí, quando o meu filho completou 3, 4 anos, eu acho, eu entrei na faculdade de RH, era à noite, foi bem difícil conseguir me formar, bem difícil, por conta do bebê, aí eu estudava à noite, aí ele estudava de manhã, e aí tinha período de prova, foi bem complicado, mas aí eu consegui. Me formei em 2013, né, em RH, e aí em seguida, em 2014.2, eu ingressei na faculdade de psicologia, que realmente era meu sonho, né? Esse mês, dia 30 de junho, eu fiz 1 ano de formada e também já terminei a pós-graduação, né? Foi encarando tudo. Terminei a pós-graduação e estou aí encaminhando para o mestrado de psicologia social. É isso. Jéssica. Eu sou Jéssica Soares, sou socióloga, né? Fiz o curso de bacharelado em Ciências Sociais na UES e mestrado em Sociologia na UFC. Minha trajetória escolar, antes das universidades, sempre foi em escola particular, né? Eu tive esse privilégio de poder estudar em escola particular, em escolas boas, em Fortaleza. Meu pai é de Brasília, aliás, meu pai é de Goiás, minha mãe é daqui do Ceará. Se encontraram quando minha mãe decidiu tentar a vida em Brasília, né? E daí surgiu a relação deles dois, se encontraram lá, casaram, tiveram, além de mim, mais 2 filhos, eu sou a caçula, né? Somos 3 da relação deles, mas aos 4 anos eles se separaram. Minha mãe decidiu voltar para o Ceará, né? Voltou, e porque todos os parentes moravam aqui, nesse momento, ela achou que era o melhor. E então, eu cresci, eu e os meus irmãos mais velhos, passando quase o ano inteiro só com a minha mãe, e nas férias eu ia para Brasília para passar as férias de final de ano com o meu pai, né? E assim ficamos, né? Fui crescendo, crescendo, e decidi cursar ciências sociais, porque tive um pouco de gostinho dele no ensino médio, né? Porque eu acho que ainda é muito pouco que a gente prova de filosofia e sociologia no ensino médio, e é muito importante para os jovens conhecerem essas matérias. Também tinha outras opções de curso, mas depois vejo que não seriam opções viáveis, digamos assim. Talvez jornalismo na área de escrita, que eu gosto muito de escrever, não sou muito de falar, assim, sou muito de ouvir mais, no caso. E profissionalmente, posso também dizer que sempre trabalhei na minha área, apesar de muito difícil ser uma área assim que não tem muito espaço dentro da gestão pública e até mesmo da gestão privada, mas passei por empresas privadas, sempre trabalhando com trabalho dito social, né, com grupos, comunidades, cheguei a trabalhar em interior e em comunidades aqui periféricas da cidade de Fortaleza. Parei de trabalhar porque estava sendo, digamos assim, muito explorada no trabalho que estava, e decidi me dedicar aos concursos públicos e acabei por passar nessa oportunidade do Eusébio. Estou no Eusébio como concursada, já fiz 4 anos, agora em julho, no começo do mês, e me sinto muito feliz por também ser a primeira vez que trabalho na área de educação. Sempre trabalhei com social, mas a primeira vez que trabalho com o público jovem, né, criança, de adolescente, e por estar no DAI, quando fui acolhida por esse grupo que
eu não canso de dizer que é maravilhoso. A Carmoza me presenteou com o projeto Peteca, né, o programa Peteca, que é o programa de combate à exploração da criança e da adolescente, que eu acho assim fantástico, né, a gente poder trabalhar essas pautas sociais nas escolas e também trabalhar no nosso município isso, que é muito assim gratificante você conseguir ver alguns resultados, né, apesar de tudo que a gente vivencia, né, a gente consegue ver resultados, né, no nosso trabalho. E me sinto muito feliz com o nosso grupo e estou lá desde então, todo mundo é fluida as nossas relações e é isso, a minha escolaridade me proporcionou um pensamento, acho que crítico, né, que eu acho que deveria ser perpassar toda a educação, né, para a gente resolver os problemas que a gente vivencia nos dias de hoje. Mas é isso. Meninas, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer uma conversa, que eu acho que é interessante é isso. Eu vou começar fazendo uma pergunta para a Tassiane, e se a Jéssica quiser comentar depois que a Tassiane falar, eu acho que é bem-vindo, muito legal a participação de uma ou da outra Pode nas olhar. questões que foram colocadas para uma ou para outra. E assim, às vezes eu vou também fazer pergunta para as duas. A pergunta para a Tassiane é o seguinte: ser uma mulher negra é mais discriminada? É ser uma mulher mais discriminada? E a questão é o seguinte, na relação da questão da discriminação, em frases como, por exemplo, a mulher negra é a mulher da cor do pecado, ou em palavras como, por exemplo, mulata, né? Mulata que veio da palavra mula, né? Sim. Há uma discriminação maior em relação à mulher negra? Sem dúvidas. Sem dúvidas, eu acredito que em todos os campos da vida, né? Profissional, na escola, em grupos de adolescentes, quando a gente está nessa fase, em todos os campos, né? Na fase adulta, então, nem se fala, né? Essa questão de mulata, de ser da cor do pecado, eu vejo muito isso. E o que é difícil é você sempre tentar conseguir se manter firme na sua posição, na sua palavra, né? Eu, particularmente, sou a famosa mãe solteira, né? Mãe divorciada, então já vem difícil daí, né? Nessa fase adulta. Em relação mesmo a homens, né? Isso é muito difícil de ser levado a sério, né? É muito complicado esse assunto, sabe, Kleber? É muito. Como é que eu posso dizer? Difícil. É difícil a gente conseguir ser forte. Pode chorar aqui, misericórdia. Fique à vontade. Claro, É você muito, pode tudo, meu amor. é muito difícil, gente, né? Na adolescência, na minha adolescência, né? Por mais que eu estudasse em escola particular, mas eu era filha de empregada, né? Eu era negra e filha de empregada. Aonde eu me sentia acolhida mesmo eram os amigos da rua, né? De infância, que eram amigos da minha família, né? Minha família sempre foi muito amada, graças a Deus, em relação à família que meu avô e minha avó construíram. A gente sempre teve muito respeito dos amigos, mas quando a gente é visto de fora, a gente é visto com outro olhar, né? De outras pessoas que não conhecem a gente. Mas foi bem difícil. Até porque na minha família, mesmo da minha avó e do meu avô, de primas negras, eu acho que são poucas, né? E eu tô entre elas. Mas minha família, ela é bem no famoso misturado, né? Ruivo, branco, amarelo, pardo. E aí, sempre eu fui destacada na minha família. Eu sempre fui aqui, estudei em escola particular, mas eu era negra, né? E aqui na fase adulta é bem difícil mesmo, às vezes, de manter a posição, o firmamento de que eu mereço ser tratada como as outras mulheres,
mas sou vista de uma outra forma, às vezes desrespeitada mesmo, por ser negra e por ser mãe solteira. Então é difícil manter um posicionamento, entendeu? É bem complicado. Jéssica, você quer comentar? Eu só quero comentar breve que eu acho que a mulher negra, ela passa por mais obstáculos na vida social do que a mulher branca, porque o problema está visível, está na pele, né? A pessoa às vezes se afasta porque tá na cara, né? Eu sou mulher, mas ela é mulher negra, então ela sofre muito mais, duplamente, triplamente, enfim, do que a mulher branca. Não que a mulher branca não sofra, e também passe por obstáculos, mas eu acho que os obstáculos são colocados devido ao processo histórico que a gente passou, né, da escravidão, que tem resquícios muito fortes na nossa sociedade ainda, e que quem sofre ainda mais é a mulher negra, é a mulher periférica, é a mulher mãe solteira, né, que decide enfrentar a vida do jeito que ela acha que deve ser e que a sociedade devia respeitar. Jéssica, vendo essa questão aí sobre você, porque isso está muito dentro do seu trabalho. Você tinha falado sobre peteca, sobre outros projetos que você trabalha lá no seu trabalho. Você pode falar alguma coisa nesse sentido? Assim, o que é que o seu trabalho traz nessa discussão sobre feminismo, sobre mulher, sobre... Enfim, o que é a educação, porque você está trabalhando na educação, faz essa interferência agora com isso, nesse sentido que a gente está conversando aqui? Bom, o trabalho, essencialmente no Peteca, que a gente faz um diagnóstico anual da situação do município quanto ao trabalho infantil, ele revela muito a desigualdade social que existe, né? E, inclusive, no trabalho social infantil, né? Trabalho social, desculpa. No trabalho infantil feminino, que ele é muito mais frequente, né? De acordo com os dados estatísticos que a gente tem. A mulher, a criança, a menina, ela é muito mais explorada do que o menino também, principalmente no trabalho infantil doméstico, porque é um trabalho que ele é meio que invisibilizado. Então, ele está dentro de casa, não tem como haver uma fiscalização mais forte, digamos assim, né? Precisaria de haver uma denúncia de que aquela criança está sendo explorada. E existe muito ainda uma confusão do que é trabalho infantil e do que é uma ajuda doméstica, que a ajuda doméstica, o regime de cooperação familiar, que é para existir em todas as famílias, né, que é você ensinar seu filho a tirar seu prato da mesa, a arrumar sua cama, todas as fases de crescimento da criança, ela tem que ser estimulada a cooperar dentro da sua família, né? O que não pode é a criança ser responsabilizada pelo trato da casa. Aí se torna trabalho infantil doméstico. E estatisticamente acontece muitos casos de crianças, de meninas que são exploradas dentro de casa, né, nas funções de casa, e também vai para a exploração sexual também, que acontece muito frequente. Então, estar na educação ajuda-me a ter mais acesso a essas informações e ter mais força para discursar sobre isso e combater cada dia mais esse problema social, que eu acho assim, muito forte para a nossa realidade e tem que ser dizimado, né? Porque criança não deve trabalhar, menina não deve trabalhar, menino também não, e é isso. Tassiane, você quer comentar alguma coisa nesse sentido? Em relação ao trabalho? Porque ela está falando aí. Não, assim, esse trabalho que ela desenvolve, né? Mas se a gente for olhar por cor, quando a gente vai ver quem é a criança que está trabalhando, 90% é a criança negra. Também. Né? Com É a certeza. criança negra, seja ela menina ou menina, é a criança negra que está lá trabalhando. Sim. Né? Ótimo adendo, justamente.
A criança negra da periferia é a que é colocada para trabalhar porque não existe renda suficiente para aquela família se manter sem a ajuda, né, sem o trabalho da criança também, né? Isso. Com Deixa eu, certeza. deixa eu fazer uma pergunta aqui para as duas, aí eu queria que a Tassiana iniciasse. Assim, ó, existe uma frase que diz desse jeito assim, ó, não corte o cabelo, porque homem gosta de cabelo longo. Isso é uma frase assim, bem famosa, eu ouvia muito isso, e ainda ouço isso muito fortemente. Tassiane, o que você acha dessa frase? Que bom, ele pode deixar o dele crescer, né? Eu sempre digo isso, né? Ele tem a chance de deixar o dele crescer, né? Eu sempre gostei de cabelo longo, sempre, né? E uma vez, quando eu ainda era casada, eu cortei o cabelo e meu ex-marido disse que não tinha gostado, né? O que bom, que você tem a chance de deixar o seu crescer. Né? Tem gente que diz que meu casamento não deu certo porque eu sempre fui muito atrevida, né? Não sei se isso foi uma das coisas, mas eu sempre falei o que eu gosto de falar, né? Primeiro que, partindo de mim, eu sempre gosto de cortar porque eu dou para o Instituto do Câncer Infantil, né? Tá com 2 anos. Então, quem tem o seu cabelo grande, que mantenha grande. Eu acho que não é o cabelo que define uma pessoa, assim como não é uma tatuagem, como não é um brinco, como não é uma maquiagem, né? Isso são características próprias do ser humano, são coisas que ele gosta, são coisas que definem a personalidade dele, não o que ele seja capaz ou não de fazer, né? Mas quem ama cabelo longo, deixa aqui meu recado, que bom, né? Deixa o seu crescer. Seja feliz, né? Seja feliz com o seu cabelo. Jéssica, Eu acho que na hora que você fez a pergunta, me remeteu logo à imagem estereotipada que existe quando a mulher corta o cabelo. O que foi que aconteceu? Aconteceu algum problema? Ela passou por alguma crise? Né? Deixou de ser Geralmente feminina, é isso. né? Deixou de ser, cortou uma coisa que é o símbolo da feminilidade, né? O cabelo longo e tal. E há muita associação da orientação sexual da pessoa que é lésbica, do cabelo curto. Vixe, ela mudou, que foi que aconteceu, né? É verdade. E eu sou do pensamento assim, você é feliz com o cabelo grande? Deixa o cabelo grande. Você fica com o cabelo raspado? Seja, você quer aquele preto, amarelo, verde, azul? Eu acho que as pessoas têm que parar de se importar tanto com o que as outras pessoas fazem e olharem para as suas próprias vidas, para os seus próprios problemas e tentarem trabalhar assim e ser feliz assim. O outro, ele está bem com o cabelo grande? Que massa! Ele está bem com o cabelo curto? Que massa! Está economizando até no shampoo, economizando na água, no meio ambiente. Já pensou nisso também? Tanta coisa que mexe, né? Eu amo acho quando eu tô assim, de cabelo curto. Economiza shampoo. eu tô louca para cortar. Eu tô louca para cortar. Ainda não fui por causa da quarentena, mas em breve eu vou cortar, porque eu não aguento mais. E as pessoas têm que parar mesmo, assim, o cabelo é meu, eu faço o que eu quiser com ele, a roupa eu visto a que eu quiser, né? É minha opção, é minha escolha, é o que me faz feliz e que me representa. Só isso. acho que eu vou fazer uma pergunta agora que tem muito a ver com isso. Eu quero que as duas falem, porque acho que sim, isso que vocês estão fazendo agora é ter o lugar de fala, é falar, ter o poder de fala, é falar diferente, porque ainda é muito igual o que se fala na sociedade que a gente tem. Então, assim, o empoderamento da mulher é importante para a situação em relação ao machismo e à violência contra a mulher mudar. Assim, o que tem de forte, tem de poderoso, Tassiane, com relação ao empoderamento que a mulher tem e pode ter? Em relação a isso, Kleber, eu acho que ainda é muito fictício esse empoderamento, sabe? É muito ainda na palavra, na escrita. Eu costumo dizer que é como se fosse uma faculdade de RH. É muito lindo no papel, mas que está longe de ser uma realidade ainda. Né? Tá longe de ser uma realidade. Em questão de que essa questão na escala de que
o homem pode e a mulher não pode, ou que a gente já está conseguindo ocupar cargos e lugares que homens ocupavam, né? Existe, né? Já tem um avanço nisso, mas eu acho que ainda é muito, eu acho que ainda está algo muito imaginário, né? Não é uma realidade como eu vejo que as pessoas dizem, de que, como é que eu posso colocar? Ai, Jéssica, me ajuda. Eu acho que ainda está muito na teoria e na prática a gente não consegue Na ainda prática não colocar na vida consegue. cotidiana, né? A gente ainda ocupa menos espaços políticos, sociais, econômicos. As mulheres, de forma geral, ainda são mal vistas quando decidem estudar, né? Quando decidem continuar estudando, mesmo com a gravidez, como é o seu caso, né? Eu acho que você passou muito por isso quando você decidiu fazer o seu outro curso, fazer sua especialização, e vai fazer seu mestrado, e depois o doutorado, entendeu? É como se ela estivesse abrindo mão do papel que lhe foi dado socialmente e não é para ser, né? Tradicionalmente, a família, a mulher para estar ali cuidando do filho, não é para estar tendo que sair de casa, trabalhando fora, estudando. Por que tu não está cuidando do teu menino? É para tu estar com o teu menino, tu não teu menino. Há essas cobranças muitas que dão aquela travada, né? Se a gente conseguir ser mais empoderada, a gente conseguir que outras pessoas tenham esse mesmo olhar. Tanto que, assim, eu vejo muito algumas mulheres, elas ainda também têm essa crítica com as mulheres que optam por isso, né? Existe, assim, principalmente as mais velhas, de outras gerações, algumas têm muito assim, não, você tem que ter um filho, você já está na idade de ter filho. Só é feliz quem tem filho e quem casa. Só é completo quem casa, só é completo quem tem filho, né? E por que você não teve filho? Você não gosta de criança? E de jeito algum, eu, no momento da minha vida, não optei, não tenho filho, não é uma coisa que eu quero para mim agora. Eu quero isso quando eu tiver uma pessoa para estar do meu lado. Mas, assim, é totalmente válido quem o faz de outra forma. Mas eu, Jéssica, enquanto indivíduo, me vejo e seja respeitado por isso. A sociedade não vai estar ali cuidando do meu filho para mim. Quem vai estar cuidando sou eu. Então, tem que ser a escolha da pessoa, né, do indivíduo. E eu vejo muito essa questão do empoderamento. Em relação a essa questão do empoderamento, eu vejo muita dificuldade. Assim, as pessoas, elas querem sempre ver a gente uma fortaleza, né? Mas não sabe... A minha família, ela tem essa ideia, a minha família e os meus amigos próximos têm a ideia de que eu sou uma mulher forte, né? Porque na minha família, quando eu digo minha família, eu digo quando se estende a minha avó, né? Todo mundo. Então, eu sou a que resolve tudo, eu sou a que leva ao médico, eu sou a que, quando alguém tem que se aposentar, eu que vou resolver, eu que fico responsável por algumas coisas do meu afilhado, do meu primo na escola. Então, assim, é como eu sou a fortaleza, né? E as pessoas não sabem... o que a gente sente, né? Quando a gente vai dormir à noite, as preocupações, eu costumo dizer que os problemas que eu tenho não são meus problemas, são dos outros, né? Eu mesmo não tenho problema, eu acredito. Eu carrego o problema dos outros, né? E aí a gente tem que estar naquela posição de ser firme, de ser forte, né? Em relação à minha profissão, é interessante quando o Kleber falou dessa posição de ocupar posições que homens ocupam, que quando eu ainda digo que sou psicóloga, algumas pessoas estranham, né? Quando eu digo que tenho a pós-graduação, é como se fosse assim uma coisa de outro mundo, uma pessoa negra ter conseguido, né? Na minha turma de faculdade, eram poucos os negros, né? Quando você vai ao médico, quando você precisa de um médico, é raro você ver um médico negro, né? É raro você ver um médico negro.
Em cargos assim que a gente chama as ditas profissões, né? Que as profissões grandes. É difícil você ver alguém negro e ainda mais uma mulher negra, né? É bem difícil. Então, é algo ainda que está bem longe de sair da teoria, né? A gente ainda está numa sociedade que se a mulher bebe, ela é mal vista em um bar, mas é normal para o homem ir na sexta-feira para um bar depois do trabalho. Gente, eu amo fazer isso. Né? E eu amo fazer isso. E aí a gente é mal visto. Algo que também assim que eu vejo que está longe esse empoderamento, essa posição de homem, é quando as pessoas vêm e me dizem mas você é psicóloga, você trabalha com adolescente, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ser vista fazendo isso. Gente, é o que depois que eu entrei na Secretaria de Educação, é o que eu mais escuto, é o que eu mais escuto. E eu costumo dizer que a minha diversão não anula a minha competência. Né, que a gente também tem vida social, né? E por que que os homens podem e a gente não pode? Né? É algo bem... Eu acho que seria um debate assim para várias horas. Porque teria que ser por etapas, porque a gente vai falando e acaba que a gente vai misturando um pouco as coisas, né? Teria Vai que ser dividido puxando. por tema. Deixa eu falar, eu colocar aqui um outro assunto que assim, eu acho que é bem importante. E vocês falam no lugar de fala de vocês que ele está muito legal. O que eu acho importante que as coisas que é o seguinte, eu sou professor, né? Eu tive a oportunidade que assim, para mim na minha vida foi muito importante. Eu ser professor da minha filha. As minhas filhas, as minhas duas filhas, que hoje estão fazendo faculdade, são pessoas que me educam muito, né? Esse sentido inverso de pai recebendo a educação dos filhos, porque a gente cria maturidade por conta delas. Assim, eu fiz uma atividade na época que a minha filha foi minha aluna, e foi uma atividade assim que eu me lembro sempre da repercussão que ela teve, sabe? Eu trouxe um texto para a gente ler, meus alunos eram alunos de primeiro ano do ensino médio, um texto que falava sobre estatística de estupro nos Estados Unidos. Essa estatística colocava 70% nas universidades americanas, né? 70% que as mulheres que se diziam ser estupradas, né? Essa pesquisa foi feita, aí a pesquisa também ressaltava uma coisa que era importante, sabe? Dentro desse nicho aí que foi coletado, é que desses 70% existia uma fração de mulheres que não sabiam o que era estupro, não sabiam o que era uma agressão sexual. Aí, assim, a questão do não é não, né? Assim, essa situação, ela no exercício que eu fiz na sala de aula, gerou uma discussão muito importante, sabe? Porque as meninas contaram episódios da vida delas que foram importantes, porque isso ainda é muito forte, né? Os meninos ainda têm muito poder de ir à frente e de se colocar como forte e de agredir e não ouvir o não das meninas. Aí eu estou querendo ouvir vocês sobre isso, sabe? Assim, sobre essa questão específica e sobre a questão educação sexual em escola, tá? Eu acho que essas duas coisas estão muito unidas. Assim. Como é que a gente pode trabalhar essas coisas na educação escolar? Tassiane, você pode falar para a gente primeiro? Isso é tão forte, estou toda arrepiada. Eu sou muito a favor, gente, da educação sexual na escola. Muito a favor. Eu sou muito a favor como mãe, como ser humano, como mulher, como psicóloga. Gente, isso é muito importante. Educação sexual, a gente precisa ter a compreensão de que não é ensinar a criança a fazer sexo, né? Porque é assim que chega para os pais, né? De alguma forma. E aí vem a questão de religiões também, né? Das famílias dessas crianças. E educação sexual não é isso.
né? Tem vídeos explicando, cada vez esse assunto está sendo mais abordado, né? Eu fico muito arrepiada, e eu fiquei com muito medo de você abordar essa pergunta. E eu passei o tempo todo me trabalhando para responder isso, né? Se eu chorar, me corta. Jamais. Gente, eu levei muito tempo para falar isso em terapia, né? Muito tempo. Mas eu fui abusada, né? Eu sofri abuso quando eu fui criança, né? E eu nunca tive coragem de falar isso para minha família. Se eles assistirem agora, eles vão estar vendo agora. Né? É muito forte. E quando a gente é criança, se a gente não tiver essa orientação, né, a gente não entende. Né? A gente vai mesmo por inocência, por a gente não saber o que é que está acontecendo, né? Porque é amigo da família. Né? E isso é muito forte, gente. Se a gente tivesse tido essa orientação na escola, né? Porque na minha época, né, eu já tenho 33 anos, então há alguns anos já era mais tabu do que é agora. Né? Famílias que há uns anos as crianças não tinham abertura de falar, né? Que quando a gente está à mesa, os adultos falam, a criança não fala. Né? Então é algo que eu tenho certeza que acontece ainda porque eu atendo essas crianças, né? E para eu começar a atender essas crianças, eu tive que passar por um processo de terapia, né? Porque quando a gente tem esqueci o nome agora, me fugiu a palavra, fiquei tão nervosa, que a gente chama na psicologia contra-transferência. Quando a gente vai atender alguém que a gente já passou e a gente não consegue fazer intervenção, né, por conta que a gente tem essa ferida, foi muito difícil. Eu tive que trabalhar isso em terapia porque eu queria ser psicóloga infantil, né? E eu sempre ensinei meu filho, sempre ensinei a ele o que eu não escutei quando eu era criança. Né? De nunca ter tido coragem de dizer por conta de ser amigo da família. E eu atendo muito, muito mesmo, tanto na clínica como nas escolas, a questão de que oferece o dinheiro para comprar o bombom e a gente é criança, gente, a gente não entende. Não entende. O que eu mais peço, tanto em clínica, quando eu estou preenchendo a ficha de anamnese ou fazendo devolutiva com esses pais, de criança e adolescente, que a gente não deve obrigar, jamais, jamais obrigue o seu filho, sua filha a gostar de alguém, a pedir a bênção a alguém, né, a agradar alguém. Não faça isso, não faça isso, né? Porque eu cresci assim, que a gente tinha que agradar. Vai sair um pouquinho o áudio do meu cachorro falando, latindo ali, Tem falando, problema não. falando, A gente está latindo te ali. ouvindo bem. Né? É muito doloroso isso, é muito dolorido, né? E é mais dolorido ainda, eu não sei se eu vou expor essa pessoa agora. Descobrir depois de adulto que o que essa pessoa fez comigo, ela fez com outra pessoa que eu amo, né? Então é muito difícil, entendeu? Poxa, eu passei por isso, ela tá passando por isso, né? Essa pessoa tem filhos, tem netos, né? E aí, parou por aí? Não parou. Porque o abusador, gente, ele não faz só uma vez, né? O abusador, ele não faz só uma vez. Hoje eu consigo atender, né? Quando chega essa demanda em clínica, eu consigo atender. Mas foi algo bem dolorido para mim. E é tão... eu tive uma supervisora maravilhosa, ela é psicóloga infantil, que é a Djanira de Souza. Ela sempre disse para mim que os nossos primeiros clientes, pacientes, geralmente sempre vêm com as mesmas dores da gente. Por isso que a gente sempre tem que estar em terapia, né? Tá no nosso código de ética. E foi isso que veio para mim. Minha primeira paciente criança, em clínica, ela veio com essa dor de abuso, né?
foi muito difícil conseguir trabalhar, pensei em desistir, e aí foram muitas horas de supervisão, né, com a Djaneira. E minha primeira paciente adulta também foi com uma dor que eu estava vivendo no momento, que era uma paciente com depressão, com ideação suicida, que era o que minha mãe estava passando na época também, bem na época, né? Mas voltando para essa questão de abuso, de educação sexual nas escolas, gente, ela é muito necessária. E não só na escola, tem que haver momentos de educação sexual em casa, né? Esses cuidadores, esses pais, né? Porque muitas vezes as crianças não são cuidadas, né, pelos pais por questão de trabalho, de rotina, né? Mas quem está com essa criança ou esses pais, eles têm que tirar um momento para educar essas crianças em casa, dizer, orientar, falar sobre as partes do corpo, dizer que não é não, de que quando ela for ameaçada, porque nós somos, eu me incluo porque eu já passei por isso, nós somos ameaçados se a gente contar, né? Então é algo que tem que ser trabalhado, gente. A educação sexual não é ensinar sobre sexo, é ensinar ela a se proteger, né? É a dizer não. Assim como também deve ser trabalhada a educação sexual no grupo de adolescentes, para prevenção de gravidez precoce, né? Nas escolas. Eu trabalho em uma escola, né? Em uma das escolas que eu atuo, na Secretaria de Educação, a diretora já me relatou que há uns 3 anos atrás, ela chegou em sala de aula a ter 12 adolescentes grávidas, né? Foi porque ela quis, aí a sociedade vai e culpa, né? Foi porque ela quis. Ela poderia estar na escola, para quem namorar cedo, mas às vezes não é, gente. Na maioria, eu não tenho medo de errar, que na maioria das vezes não é. Né? Porque vindo para essa parte da adolescência, a gente já foi adolescente, a gente sabe que os adolescentes, né, sabe tudo, né? Eles não precisam aprender nada, porque eles são os donos do mundo, né? Tem aquela fase. E eles não sabem, a verdade é que a gente não sabe. E precisa ter esse momento de educação sexual na adolescência também. Né? E aí a gente vê que a educação sexual, o que eu consigo ver, o que os pais acham que é educação sexual é proibir. E não é. Né? Porque o adolescente ele gosta do que é proibido. Né? É a fase dos hormônios, da mudança de tudo. Eu acho que é algo que tem que ser realmente conversado, aberto. Olha, vai chegar um momento que vai acontecer isso, né? Existe essa forma de se prevenir, né? É conversar mesmo, é conversar aberto. E enquanto criança, desde quando a gente é criança. E existem as formas disso ser conversado dependendo da maturidade, da idade em que está sendo conversado isso. Mas a educação sexual, ela é super necessária. Ela é super necessária. Jéssica? Eu não sei nem o que falar mais para acrescentar depois desse relato da Tassi. Eu fico muito feliz de ouvi-la e dizer que você tem toda o meu apoio enquanto mulher pelo que você passou. Você tem direito de chorar, tem direito de sentir isso que passou e você tem toda a minha força. Agora, mais ainda, a gente se conhece há pouco tempo, mas já te considero pacas. É difícil, gente, porque quando você não entende o que está acontecendo com você, né? Você não entende. E aí, quando eu vim entender o que eu passei, é quando eu comecei a assistir jornal, assistir televisão e disse, eu já passei por isso, né? Aconteceu isso comigo. Por isso que é muito importante, é por isso que, assim, eu sou chata em algumas coisas, mas eu bato, porque, assim, se a gente não educar as nossas crianças desde piquitita, sobre tudo, sobre desigualdade, sobre sexualidade, elas vão aprender o que elas vivenciam. E se a mãe diz que é para você gostar do fulano, porque ele é amigo da família, ela vai cuidar, o fulano vai talvez explorá-la, e
a mãe nem vai ficar sabendo, como acontece muito e continua acontecendo, porque é cultural isso, é normatizado, entendeu? A mulher, ela não pode ir para o bar beber, a mulher não pode ir para a festa e ficar com 10 caras, porque ela vai ser julgada por isso. Mas ela, enquanto isso, o homem, ele pode ir para o bar, ele pode ir beber, ele pode ir pegar não sei quantos, que ele vai ser o garanhão da festa, né? E é porque realmente existe uma cultura de normatização do estupro, né? A mulher não pode transar no primeiro encontro, mas o homem, ele quer transar no primeiro encontro, né? Como é que vai ser? Se o homem quer transar, a mulher não quer transar. Que alguma coisa não está encaixando socialmente, entendeu? É aceito o homem transar no primeiro encontro, mas não é aceito a mulher transar no primeiro encontro, fazer sexo no primeiro encontro, né? Então, tem todas essas questões que eu até, depois desse relato da Tati, eu fiquei assim, cada dia mais a gente tem que bater o pé, dizer que programa de saúde da família, da escola, dentro da escola tem que acontecer. As crianças têm que ser orientadas desde pequena, não é só adolescente, não. Não tem religião que proteja essas crianças na hora que acontece uma coisa ruim dessa, uma experiência traumática que fica na vida da pessoa, e se ela não se trabalhar, ela vai se tornar que tipo de ser humano? Talvez reproduza coisas piores com outras pessoas, né? Não é todo mundo que tem acesso a ter uma terapia, né? Infelizmente, nesse país que a gente vive com tantas mazelas sociais. Jéssica, Né? Então, eu acredito, e eu acho que ela é a chave. Desculpa, por conta do tempo, eu vou falar aqui uma coisa, algumas coisas, porque esse assunto é maravilhoso, e ele é preciso, ele é necessário, tá? Ele é visceral, ele é vivo, tá? Por isso que isso que eu vou falar agora, eu acho que, assim, de certa forma, é um pouco diferente do que vocês falaram sobre lugar de fala. Esse é o lugar de fala. A gente não tinha esse mesmo discernimento e esse poder das mulheres falando há um tempo atrás. E a gente tem agora. Nós só temos que disseminar mais isso. Olha, a estatística da reportagem americana coloca 70% das mulheres como tendo sido violentadas sexualmente. Algumas delas, na estatística, se contabiliza na estatística, que alguns não falaram. Se contabiliza na estatística também das que não sabem que foram assediadas. É verdade. Aí é uma questão que não é essa voz de vocês, essa, digamos assim, essa emoção da Tassiane, a emoção sua, ela não é à toa. Quantas mulheres são agredidas pelos homens? Porque os homens têm o poder. A gente não pode deixar isso assim, né? E se tem o poder, você sabe que a pessoa que pode fazer alguma coisa, ela acaba excedendo daquilo que pode. Aí, assim, a gente teve agora há pouco tempo, né, em algumas escolas aqui no Ceará, tanto particulares quanto públicas, assédio sexual de professores. O professor tem um poder também de sala de aula, né? Tem, além do poder de sala de aula, tem a ilusão, né? A pessoa se encanta com o professor que tem ali, enfim, tem esse poder de fazer isso. Assim, esse lugar de fala é muito importante e não é frescura das mulheres. Não é frescura de mulher ser feminista. Ser feminista não é ser radical. Há algumas que são radicais, mas mesmo as que são radicais têm seus motivos. Não é frescura. Feminismo é importante. Daí eu vou perguntar a vocês, vou querer que vocês falem sobre isso, porque tem uma coisa que é importantíssimo para mim, sabe? Quando eu estava trabalhando em sala de aula sobre esses assuntos. Porque a gente precisa, a Tassiane falou agora há pouco, a gente precisa muito trabalhar a educação dos meninos. Das meninas também, claro, sabe? Mas a repercussão dessa atividade que eu fiz foi muito forte em relação aos meninos. Os meninos precisam saber das coisas. Porque às vezes o pai e a mãe educam de uma forma que abre espaço para o poder do menino. Como vocês falaram agora, os meninos podem várias coisas, as meninas não.
tá? Então, o machismo precisa ser exterminado. O machismo é um troço que dá poder ao homem que ele não pode ter. Assim, eu não estou querendo aqui com corporativismo ser contra os homens, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu quero ser a favor dos homens para que a gente crie uma sociedade melhor. Então, é dentro disso que eu falei agora. E eu quero que vocês, por favor, comentem sobre o machismo, se ele está diminuindo, como é que isso ainda é forte na sociedade, e que vocês concluam a fala de vocês, porque o tempo da gente é maravilhoso a gente falar sobre isso, mas a gente tem que delimitar aqui. Tá bom? Então, por favor, falem sobre isso. Como é que a gente lida com o machismo? Como é que ele é para vocês? Tassiane, você pode começar? Eu acredito, Kleber, que a cultura do machismo é algo que ela vai sumir, mas daqui a mais de 20 anos. Por quê? Porque nós estamos numa geração que está conseguindo compreender que isso é maligno, é um tumor maligno, que começa dentro de casa. Na minha visão, quem mais cultiva a cultura do machismo somos nós, mães. Né? Somos nós, mães. Porque o filho homem não pode colocar a comida no seu prato. O filho homem, ele não pode varrer uma casa. Ele não pode lavar um banheiro. Né? São tarefas domésticas que não definem se você é homem ou mulher, né? A gente vive numa sociedade que se o pai faz algo com o filho, ele está ajudando. Ele não está ajudando. É tanto a obrigação dele como a obrigação da mãe. Trocar uma fralda. Marido não ajuda. Marido tem que dividir tarefas domésticas, né? Então, na minha visão, quem mais cultiva o machismo dentro de casa são as mães. E aí, nessa questão, eu já não me incluo. Né? Eu sou criticada pelas pessoas nessa questão, né? Porque meu filho faz, querendo ou não, né? Com raiva ou não, mas ele vai entender que é pro bem dele. Né? Eu falo muito para ele, você não é obrigado a casar você não tem que casar para ter que ter alguém para fazer as coisas por você. Você tem que aprender a se virar só. Né? Então, a minha própria família, no começo, me criticava. Né? Porque desde cedo eu ensino meu filho a arrumar a cama dele. Né? A colocar uma roupa na máquina. Meu filho lava uma louça. Querendo ele ou não, mas porque ele precisa compreender que são atividades que não foram feitas para mulheres. Onde é que está escrito que foi feito para mulheres essa atividade? Né? De colocar um lixo, de trocar um saco de lixo, de lavar uma louça, de varrer uma casa, não existe, né? Então somos nós, mães, que temos que educar nossos filhos. E quando você diz que direciona mais para os meninos, tem que ser direcionado mais para eles mesmos, né? Porque nós, mulheres, nós temos que aprender a lavar uma roupa, nós temos que aprender a cozinhar. E por que eles não? Né? A gente ainda está numa cultura, eu acredito que a gente esteja numa fase de transição. A gente ainda está numa cultura de que o homem tem que casar para encontrar alguém para cuidar dele, né? Eu não quero encontrar alguém para cuidar porque eu já cuido do meu filho, né? E eu digo a ele que eu só vou cuidar dele até os 18 anos. Depois ele toma o rumo dele, né? Eu costumo muito dizer isso para ele, porque é a questão de que tem que casar para ter uma mulher para cuidar de você. Por que não uma mulher para somar com você? Para crescer junto com você profissionalmente, para realizar sonhos, para construir sonhos juntos, para realizar sonhos. Não, mas a cultura ainda é casar para ter alguém para cuidar de você. Né? E esse alguém sempre é a mulher que tem que cuidar.
Né? Então, eu acho que essa cultura do machismo, ela está muito dentro de casa e ainda somos nós, as mães, que fazemos isso. Então, é algo que vai ser quebrado com o passar dos anos, porque nós estamos iniciando essa quebra de ciclo. Então, vai ser os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, né? Então, pode ser que seja uma realidade, mas eu acredito que uma realidade ainda para daqui a meio século. Eu assino embaixo de tudo que tu falaste, concordo que mulheres são muito machistas, muitas mulheres são machistas, infelizmente, mas elas são machistas por quê? Elas reproduzem o que elas receberam nas suas fases de formação. Então, realmente, é um processo gradativo que a gente vivencia atualmente. Acredito também que é um processo de transição, que estamos conseguindo superar aos poucos os obstáculos, mas todo dia é dia de enfrentar isso. A mulher, quando ela cozinha, é muito comum você ouvir, já pode casar. Já pode casar. Já pode casar. Não, gente, agora eu posso me alimentar. As atividades que eu realizo em casa são para eu sobreviver. A gente tem que parar de designar o sexo da pessoa a condição e tem que colocar, não, você está aprendendo a lavar uma roupa, lavar uma louça, porque você tem que aprender a sobreviver sozinho. Você não precisa de outras pessoas nesse sentido. O homem não precisa de uma mulher para cuidar dele. Ele precisa de uma mulher para ele construir outra coisa na vida dele, ter uma família, ou ter o que ele quiser, como tal qual a mulher. A mulher ela não está procurando a metade da laranja. Eu costumo muito a falar isso com as minhas amigas, quando elas estão assim, nisso, e aí eu acho que o papel do feminismo é esse, você trabalhar com você, com seus pares, e isso ser disseminado, que você não deve estar procurando a metade da sua laranja, você não tem que esperar que alguém te complete, você tem que querer alguém que some com você, né? E eu quero dizer também que feminismo não é o oposto ao machismo. Quem é feminista quer que as mulheres adquiram direitos iguais. O mesmo direito que o homem tem de estar lá naquele alto cargo é para ser o direito da mulher. O mesmo salário que o cara recebe lá por realizar aquele trabalho é para ser o da mulher, porque ela realiza o mesmo trabalho. Não é para ter discriminação nesse sentido. O sentido do feminismo é muito esse, e não o que é mal interpretado, porque algumas pessoas não têm conhecimento sobre o assunto e sobre o conceito, né? E é isso, eu acho que o machismo tem que ser superado, e eu trabalho muito nessa questão do trabalho de formiguinha. Às vezes a gente mesmo tem isso interiorizado na gente, mas a gente, na hora que a gente fala, será que eu falei isso por quê? Vamos questionar isso. Quando alguém fala, vamos questionar essa pessoa. Eu acho que é assim que a gente consegue fazer a mudança da nossa sociedade. Eu acredito que... Tem tempo ainda, gente? Tem um pouquinho, porque está estendendo um pouco. Eu acredito que é algo que são vários ciclos que estão sendo quebrados, né? Outro dia, um exemplo aqui, eu estava dizendo para o meu filho que eu queria aprender a dançar funk, porque eu nunca aprendi a dançar funk. Aí ele recriminou, né? Recriminou. Mas as meninas que ele assiste dançam funk, né? Aí tem aquela questão que são meninas para namorar e são meninas para não namorar, né? E isso eu já quebro muito aqui em casa. Falando como mãe, eu já quebro muito aqui em casa, né? Que ele tem que respeitar a que gosta de funk e a que gosta de ir para a igreja, né? São escolhas, né? São vários ciclos, Kleber, que tem que ser quebrados. Outro ciclo que deve ser quebrado é que a mulher só é feliz se ela tiver um filho ou se ela casar. Gente, tem gente que não quer ter filho e tem gente que não quer casar e ela continua sendo mulher do mesmo jeito, né? A orientação sexual de uma mulher se apaixonar por outra mulher, ela continua sendo mulher do mesmo jeito, né? Mas essa profissão, ela é masculina, ela continua sendo mulher do mesmo jeito. Eu vou sair com uma roupa curta, né? Eu mereço respeito da mesma forma como se eu tivesse toda coberta, né? São vários ciclos que devem ser quebrados, né? O machismo, ele tem um peso muito forte. Muito forte, por isso que é algo que vai ser quebrado não daqui a 3, 4 anos, né? Mas que eu acho que é uma realidade que pode sim ser vivenciada, né? Mas é algo bem mais para frente, porque é muito forte.
Jéssica e Tassiane, ó, a gente cria coisas, a gente convida pessoas para conversar, a gente não tem o tamanho, não vê o tamanho das coisas, como é que faz. Olha, para mim, está sendo e foi ótimo essa conversa da gente. Acho que a gente vai colocar, postar isso aqui, espero que tenha, assim, um enorme proveito para as pessoas verem a experiência da gente, porque a experiência da gente são a dos outros. A experiência de vocês. Ouvir vocês falando, porque muitas pessoas vão se reconhecer naquilo que vocês disseram. Mas muito, 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 muitíssimo grato a vocês, tá bom? E a gente se vê de outra forma aí nos trabalhos da gente, tá bom? Tá bom, Kleber, Tá obrigada. bom. Tá. Obrigada, obrigada. Tchau, então. Tchau.